Olá, hoje estamos aqui no nosso segundo episódio do Advento Cast. Uma mesa, uma conversa, uma família. Dani, hoje a nossa conversa é sobre fé, serviço e natureza. Antes da gente começar, eu quero novamente agradecer a Deus pela vida dos nossos convidados, por esse tempo que a gente está vivendo, pelas pessoas que vão nos assistir e que estão nos assistindo. Hoje nós estamos aqui com um casal maravilhoso, que também é um dos casais idealizadores do Advento, que é o Thiago, a Vânia, e estamos aqui também com o Ian. O Thiago, ele é empreendedor, funcionário público, participa do Clube dos Desbravadores da Igreja Adventista do Sétimo Dia, pai da Valentine e maridão da Vânia. Nossa, quanta coisa. Bastante coisa, né? Eu até me enrolei para terminar aqui, porque, nossa! A Vânia trabalha no escritório de contabilidade, ela é empreendedora, esposa do Thiago, mãe da Valentine também. Obrigada, Vânia, por estar aqui, tá bom? Obrigada, Thiago. Eu falei foi tanta coisa assim que eu acabei. Os dois são sócios, são donos da Sublivalen, né? Que depois eles vão conversar um pouquinho sobre o negócio deles. E o Ian veio ajudar a gente hoje, né, Ian? Eu vim aqui para fazer bagunça. Ian veio para ferver o que suco. Hoje nós estamos aqui com a nossa xícara das perguntas, Thiago e Vânia. Estamos à disposição. Mas antes a gente queria saber um pouquinho de vocês, tudo bem com vocês? Falar um pouquinho de vocês, né, da família de vocês. Olá, tudo bem? É um prazer estar aqui nessa mesa, né? Além de ser divertido, a gente traz experiências, traz ideias, e acredito que ricas bênçãos são alcançadas através do Advento Cast. Tudo bem com você, Vânia? Quer falar um pouquinho, né, sobre você, sobre estar aqui hoje? É uma experiência nova para mim, mas eu acho que é válido, é importante a gente estar aqui e falar um pouco também do Advento para as pessoas que não conhecem, né? E para que elas sintam essa vontade de passar por essa experiência também, né? Que é bem bacana. A gente vai conversar bastante coisa, mas eu acho que o principal é sobre a questão de servir, né? E o que eu acho que é bonito, que a gente quer trazer para a mesa, é vocês como casal servindo juntos. A Dani já falou da questão dos desbravadores, que é o ministério da igreja, e vocês já servem juntos no ministério da igreja, sim. E agora no Advento. Então eu acho que para o pessoal aí, para entender assim, o Advento não é um ministério, mas ele é também uma forma de vocês servirem os outros. E é muito bonito ter vocês aqui e ter vocês juntos, né? O Advento, o mais gostoso de servir é ver vidas sendo impactadas, vidas sendo transformadas, né? Famílias sendo transformadas. E a experiência de você servir, ela te dá uma coisa tão gratificante. Eu falo assim, sabe? Quando eu participava de algumas coisas, eu ficava feliz e tal, né? Aquela emoção eu tinha por estar participando. Mas quando você serve, quando você entende o propósito do servir, a felicidade, a emoção que você sente, ela é muito maior. Porque daí você vê a felicidade na vida das pessoas. As pessoas sendo transformadas. E isso é contagiante, né? A gente participou do último Advento e a gente não pode conversar, claro, viu vocês lá, né? O Ian vai conversar um pouquinho, quero que o Ian fale um pouquinho do Thiago também. Mas assim, o que eu fiquei bastante impactada é que, como você falou, a gente muitas vezes, e tá muito em alta, assim, a gente participa de imersão e paga curso. Eu já cheguei a conversar com a Dani um dia, porque ela tava querendo comprar um curso e a gente discutiu sobre o curso. Não vamos falar nomes, né? Faz propaganda. Isso, Vamos fazer mas é isso que você propaganda. falou. Você vai, você se enche, se alimenta, volta cheio e depois de uma semana, duas, você já não sente mais aquilo, né? E a questão do Advento, a gente está aqui por conta daquela trilha também. E o que eu sinto assim? Todos os dias eu tenho vontade de ter de novo o que eu tive naquela trilha. Isso e é quando muito eu real. vejo vocês dois aqui, juntos, assim como família, eu também estou tirando um tempo da minha família para estar aqui, a Dani, o Ian, faz parte da vida dele já.
E isso que eu acho que não é a mágica, mas é isso que é o presente de Deus para a vida da gente. Essa possibilidade de você sempre estar ali cada vez mais e cada vez mais gente, e você poder convidar o pessoal. Sabe que essa semana eu dei uma atrasadinha para chamar o pessoal para o advento, mas essa semana eu incomodei todo mundo porque é isso. E ainda vai mais uns 10 em nome de Jesus. E o que acontece? Porque eu quero que eles vivam o que eu vivi. E quando vocês vêm como família, como casal, é lindo, sabe? Eu tô muito feliz de servir também no advento com o meu esposo. É algo assim que eu pedi a Deus, que eu coloquei meu joelho no chão e ele me deu. E assim, obrigado por vocês terem nos servido, porque vocês serviram, eu e a Dani. Para que a gente possa servir os outros. Exatamente. Eu sou muito grata a Deus pela vida dos 3, na verdade, que nos serviram. É que assim, ó, quando você serve, o casal, a família junto, serve junto, vocês estão no mesmo propósito. Exato. Quando um está aqui e o outro, é a mesma coisa num barco, um está remando, quando não está na mesma sintonia, né? Um está remando para trás e o outro para frente. Então daí não sai. Que é uma das premissas do advento, que é a família, né, Ian? Você quer que é a questão do advento, é isso, é a família. E a gente sabe que a rocha não adianta, não importa no que você acredita. Se você acredita qual é a sua religião, da onde você vem, o que te ensinaram, como você foi criado. O alicerce é a família. E isso que o advento nos traz, e é isso que vocês nos mostram hoje aqui. E é o fortalecimento dentro de casa, como família, com comunhão com Deus mesmo, sabe? Então a gente sentiu essa diferença depois do advento, então isso é muito importante. E o que é mais legal do advento, vocês falando de casais, né, é que o advento só acontece, esse podcast só acontece, todo o advento só aconteceu lá no início, por conta de famílias, né? Uhum. E nós temos um casal que vai aparecer aí, tá aparecendo um casalzão lindo, chamado Pedro e Tami. Sabe? Lindo no sentido real da palavra. Tá aparecendo aqui? Tá aparecendo. Tá ali, ó. Esse episódio ele é patrocinado pela Splash Piscinas Curitiba Norte, tá? Piscina Curitiba Norte, tá? Não vai pesquisar outra que tem outras Splash em Curitiba. Pedro e a Tami, esse casal maravilhoso tá aparecendo na tua tela. Tudo que tá acontecendo aqui é por conta de outras famílias que, além de empreenderem, além de investirem o tempo, o recurso, o dinheiro deles, eles acreditam na transformação de outras vidas, de outras famílias. Então é por isso daqui só acontece. O Thiago está aqui, a empresa deles, a Sublivale, foi divulgada já, e dessa vez é a vez da Piscinas Splash Curitiba Norte. Então, grave bem. Norte. Como a Tami falou essa semana, acho que foi que ela divulgou semana passada, é um bom momento para ter piscina assim, gente. No inverno é mais barato, tem menos gente que... Exatamente, é mais rápido de fazer. Chegou o verão, é só se não tem mais desculpa aquele Curitiba, não pode ter mais piscina porque é inverno, porque ó, eles vão te dar o melhor assistência para você ter uma piscina quentinha em casa, sabe, uma coisa aconchegante, de, olha, ótima qualidade. Eu fiquei mandando videozinho lá pro meu esposo na piscina. O tempo todo. Já vai chegar uma surpresa, já vai chegar. Mas nada melhor do que chegar lá na Splash, porque você chega num lugar onde você vai ser atendido ali pelo Pedro e pela Tami, e eles não estão se preocupando em querer enfiar uma piscina em você, em vender. Você vai ser atendido. Inclusive, um dia chegamos lá, tava o Pedro com uma marmita, chamou o comprador da piscina para marmitar junto com ele. Foi na hora do almoço. Chegue na hora do almoço. O almoço já está garantido. É isso aí. Ian, e o que você tem para nos contar do Thiago, né, Dani? Pra contar. Estamos super curiosos, porque o Ian e o Thiago, né, Renata? É assim, ó. E eu prometeu que ia participar e tá aí, nós queremos o... assim, ó. Isso é uma coisa... Como que foi esse negócio? Como que você veio para advento? Essa amizade foi planejada por Deus. Então vamos lá. É porque eu fiquei sabendo, Thiago, que o Ian falou assim, não vou ficar fazendo fofoca. Imagina. Mas quando o Ian participou, super foi assim, ele falou, eu nem era amigo do Thiago, ele tipo assim, conhecido assim. Mas não era mesmo. Mas não é. Eu conheci essa daqui, ó. Trabalhamos juntos. Era amigo da Vânia, Trabalhamos juntos. o Thiago era só um conhecido. Era conhecido. A Thalita era amiga da Vânia, eu também, trabalhamos conheci a juntas. Vânia. Via o Thiago assim, ele com esse sorrisinho dele, assim, cumprimentava de vez em quando. Opa!
assim, Curitibano. Teve um casamento, É, inclusive, interação. de um primo da minha esposa. Eu lembro certinho que o Thiago e a Vânia foram padrinhos, né? Aham. E eu lembro que o Thiago entrou assim, uma hora ele estava ali se servindo no casamento, eu passei do lado dele, só, e aí, beleza? Tchau. Quem diria, né? Quem diria? Agora, Quem Hoje diria? a Vânia tá tendo que me controlar um pouco. Tá com ciúme dos dois, já tá Thiago, feio, mas explica aí como que foi esse processo, porque conta pra gente. existem várias amizades, certo? Várias amizades. Existem amizades que elas te levam pro buraco, existem amizades que te levam para vícios, existem amizades que te fazem gastar dinheiro à toa. Como é que foi a construção dessa amizade? Eu quero ver o teu ponto de vista, que você Olha nunca se aí, ó. declarou para mim. agora um momento especial aqui. Olha só. O Ian quer uma declaração do Thiago. Na cara da Vânia. Editor, coloca. Musiquinha romântica. Thiago. Gente, existem amizades que são escolhidas por homens e tem amizades que são escolhidas por Deus. E o advento hoje é tudo fruto de várias situações. E tudo que acontece, Deus tem um propósito. E a nossa amizade foi um propósito, né? É que nem a gente estava conversando, né? O Ian conhecia mais a Vânia do que eu conhecia o Ian e ele me conhecia, né? Eu conhecia mais a Thalita, né? Do que a Thalita me conhecia, do que eu conhecia o Ian, né? Nós fomos participar de um evento que se chama Legendários. Todo mundo conhece, né? A maioria das pessoas já conhece. E ali para vocês verem como Deus ele tem um propósito para tudo, né? As inscrições desse evento ela acaba em 40 segundos. São mais de 400 homens participando, né? E no Brasil inteiro, né? E não estou fazendo propaganda, estou falando a questão da nossa relação de amizade. Da organização do evento. Mas assim, ó, o que eu falo. Aí chegamos lá e tal, eu e a Vânia, né? Aí eu olhei para trás, quem que eu olhei? Falei, nossa, o Ian. Que mundo pequeno. Ele tá fazendo aqui? Acho que ele nem sabia meu nome. Né? Não, eu sabia o nome. Ali de novo. Aí eu falei, beleza e tal, não sei o quê. O que você tá fazendo dele? Não, eu vou fazer esse negócio aí e tal, não sei o quê. Tá, mas e qual equipe e tal? Você tá, tô na equipe 33, família 33. Eu falei, não acredito. Tá na mesma. Estamos na mesma. Então, assim, a nossa amizade, ela surgiu por... A questão, assim, foi de 40 segundos, 400 e poucos homens, 60 e poucas famílias, e nós caímos na mesma família. Direção de Deus. Então, se isso não é um propósito de Deus, se isso não é um propósito de Deus, né? E assim começou, né? Subimos uma montanha junto, a primeira montanha, né, Ian? A primeira montanha, e ali a gente não ficou amigo. Ali a gente virou irmãos, né? E se ajudamos, né? Passamos por momentos bons, muito bons juntos. Nos ajudamos muito, 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 sabe? E daí surgiu, né? Já na volta, já viemos matutando aquele negócio, a gente tem que fazer alguma coisa diferente. A gente tem que fazer alguma coisa diferente e daí, né, logo depois já veio o advento e tudo mais, né? Então, assim, por isso que eu falo, existem amizades que Deus, que a gente escolhe, mas as amizades que Deus escolhe, elas têm uma coisa muito mais do que especial. E, na verdade, quando a gente fala disso, assim, isso que eu falo, são amizades que te impulsionam, né? Quando que a gente sabe que é de Deus? Eu sempre falo, a gente conversa muito entre mulheres, né? Mas assim, é o que te traz paz sempre, relacionamentos, né? Mas que te impulsionam, é o que você falou. Hoje tem o Advento Cast, hoje tem aí qual a edição do Advento? Olha que feio. 7. Essa edição que você tá aqui, edição. viu? Por isso que você tá aqui. A 7ª edição do Advento. A 7ª edição do Advento. E é sobre isso, né?
É sobre isso. O advento, ele nasceu do coração de Deus. Ele nasceu com propósitos que é transformar famílias. O nosso desejo, meu e do Ian, é justamente isso que vocês sentem, sabe? Aquela vontade de passar Carregar todo mundo. isso, o que a gente sentiu, entendeu? O que a gente sentiu, repassar para as outras pessoas. E assim, ó, eu posso falar por mim, eu participei dessa edição que foi em março e vou servir agora no dia 5 e dia 6 de julho, que aliás já acabaram de encerrar nas vagas, a Renata acabou com o limite do limite do limite. encerrado. Não, mas ela ainda tem Ela mais, tá acima sabe? do limite já, tá acima Vai do ter que limite. dar um jeito. Mas assim, eu tô a mesma ansiedade no sentido bom de ter participado Eu quero como que as pessoas, seguidora, né, eu quero do ouvir dia o que 22 elas vão me dizer e depois. do dia 23 de março, é aquela mesma ansiedade no sentido bom de participar agora servindo em julho. Sim. Tipo, eu não vejo a hora que chegue o advento de julho. Sim. Isso que a Renata falou assim, a gente participa de uma imersão de um curso, mas passou uma semana, passou... Não, o advento, a gente vive o advento. É muito lindo isso. São experiências totalmente diferentes, sabe? Você vai sentir menos o impacto do Espírito Santo na tua vida por estar servindo? Não. Ele vai agir da mesma forma, de forma diferente. Se não for mais, hein? Se não for mais ainda, sabe? Então, é diferente você participar e você servir. O impacto que causa em você. Vocês vão ver, agora que vocês vão servir, né? Mas a mesma forma que às vezes Deus mexeu com você, quando você participou, pode mexer da mesma forma com você quando servir ou até mais. Até para as pessoas entenderem, porque assim, muitos do que vão nos assistir são as pessoas que vão agora, né? Todo mundo a gente vai mandar. Mas Então, não vai ser boca aberta. Não vou falar nada. Mas assim, o que acontece? Então, o que acontece é que tem uma... Mas é a trilha, então o que acontece? As pessoas vão para a trilha e depois, num segundo momento, na próxima temporada, ela pode vir a servir, é o que aconteceu. Então eles vieram, depois eles vêm a gente, e as pessoas que vão participar agora vão servir no próximo, e é isso que a gente quer. E assim, ó, quando a primeira vez que a gente, né, se juntou ali, né, Ian, pra gente ver aonde que vai ser, vamos fazer a trilha e tudo mais e tal. Assim, sabe, a gente não tinha ideia da proporção que ia tomar o advento, sabe? A gente queria dar o nosso melhor, né? Mas a gente não tinha ideia que ia tomar, a gente depois ia passar para o segundo, ia passar para o terceiro, ia passar para o quarto, quinto, sexto, sétimo. Era para ser só uma edição, né, Thiago? Era para ser perante os olhos humanos, talvez sim, né? Mas Deus não quis isso. É que o advento, no meu ponto de vista, o advento é muito lindo. Ele não transforma, não vai só o homem, né? Tem um outro evento aí que eu não vou falar do nome, que vai só o homem e participa para transformar a sua família. O advento, por ele levar toda a família, ele leva toda a família. Então transforma o pai, transforma a mãe, transforma a filha de 14 anos, transforma de 6 anos que participa do Advento Kids. Ele é a família toda, ele é o pacote todo. Então, assim, é muito lindo. E o que acontece lá é muito espiritual. No meu ponto de vista, é muito espiritual. Eu falo, não tem oração que levado para a trilha do advento, alinhado ao propósito de Deus, que não seja atendido. E é só participando para entender e sentir o que a gente sente no advento. Não tem outra forma. Essa sensação que você tem que multiplicar, né? Sim. Você tocou num ponto bem importante, Dani. Eu quero ouvir uma pessoa que está bem quietinha. Porque a Vânia, para quem não sabe, assim como a Thalita, também foi cobaia, tá? Ela também foi. Sim, Jogaram você lá e é isso aí. Olha só. Vânia, como que foi para você essa loucura? Porque, como a Dani acabou de falar, o Thiago sabe muito bem disso. No início, um monte de gente falava assim, cara, Loucura. não faz esse tipo de evento com mulher.
Vocês se juntaram num grupo de amigos, só pra gente entender, da outra vez você conversou um pouco. Sim. Então foi um grupo de homens ali, vocês saíram de lá bem louco e É, pegaram não foi- mais um não tanto. foi só homens. O primeiro advento não foi só homens, né? Teve mulher também Teve ali. mulher. Mas tudo A gente, mas quem sabia o que iria, como aconteceria tudo, Vocês fizeram o esboço, Isso. vocês que fizeram aham, o esboço. seria 3 ou 4, como sabia como funcionava mesmo, era eu e Ian, mais 1 ou 2 ali, acho que Aí mais eles um só, né? foram. 2, né? Sim, ele não me falou Não, nada. você foi. Eu fui sem saber Falou de assim, ó, tal dia nada. eu vou e é isso aí. Fui com o coração na mão. Falei, gente, o que eles vão aprontar? O que vai acontecer nessa E você trilha? já era de trilha? Já não gostava desse tipo de Não, coisa? eu gosto, eu Sim, gosto. tá. Já... Aí já é mais fácil. Sim, eu Porque gosto. tem gente tipo, que eu tento levar, obrigada. Ah, meu Deus, mas eu não vou nem na horta. Agora você quer me enfiar no mato. Mas, assim, eu fui, até onde eu posso falar, Sim. assim, é uma experiência única. É um momento que você se conecta com Deus. Você desconecta do mundo. É um momento teu e Deus, e para você colocar a tua cabeça para pensar nas coisas que você precisa mudar dentro de si, o que você precisa mudar dentro da tua família. É aquele momento que você não tem no dia a dia. Sim. Né? O dia a dia da gente é tão corrido, a gente faz tantas coisas, e esse é um momento que você está ali, você e Deus. Você e Deus em meio à natureza. Então, assim, para mim foi uma experiência muito boa. Porém, participei do Advento Kids também com a minha filha. Para mim, pessoalmente falando assim, para mim foi mais impactante o Kids. Por quê? Porque Eu quero participar teve, agora. porque teve algumas situações ali que me fez enxergar coisas que eu estava fazendo que eu precisava mudar. Então foi mais impactante para mim o Kids. O que eu pensei que fosse ser para ela, mas não foi para mim. Então, eu acho que não dá para abrir muito, né? Vamos deixar o suspense. Dessa forma é para saber assim como o advento Trabalhar, engloba, né? como trabalhar de todo o advento, né? No Kids, na edição normal, quando vai fazer advento social, porque não é só o advento trekking, né, Thiago? O advento ele tem essa personalidade diferente, né? Esse que é o diferencial do advento. A gente vê, claro, vários projetos, né, eventos que trabalham Que com todos são ou só com vários, homens ou né? só Tem com algumas mulheres, né? Nas próprias igrejas mesmo. Tem a questão ali do Ministério da Família e tal. Eu acho que em qualquer denominação, qualquer placa de igreja, tem essa parte da família, sabe? Mas é muito fraco, né? É muito fraco. Eu acho que não dá Não é essa muito fraco, continuidade. Não dá essa continuidade e não causa esse impacto, sabe? De saber que um depende do outro. Isso. Sabe? Que família é uma coisa só. Entendeu? É que nem, né? Família anda junto, Anda junto. né? E o advento ele proporciona tudo isso, né? A intenção o advento ele foi criado para isso. Ele foi criado para isso, para a família. Ele não foi criado só para o homem. O homem é muito bom, porque assim, ó, nesse evento que eu e Ian fomos, né? Nesse projeto que nós fomos, assim, eu entendi que o homem ele tem que ser o sacerdote da casa, né? O homem, quando está escrito lá na Bíblia que construiu sua casa na rocha e não na areia, eu entendi que o homem tem que ser a rocha, porque se o homem for areia, a família toda desaba, sabe? Então, só que daí vem o complemento. Só que uma casa ela não é só feita de rocha. Sim. Uma casa ela é feita de carinho, ela é feita de amor, ela é feita de compaixão. E é onde entra a mulher, entra os filhos. E aí vem os filhos, daí tem filhos adolescentes, tem filhos que precisam de uma condição diferenciada, e é esse trabalhar, né? É isso que eu vejo, essa especificidade que eu acho na família. Tipo, você consegue, a gente até andou conversando, não conversei ainda com o Ian sobre isso, sobre a questão de levar os adolescentes com autismo. A gente já conversou, meu menino participou da última e ele tem autismo. E eu morria de medo, eu não estava preocupada com
nada, estava preocupada com meu filho. E queria matar meu marido, porque ele não estava na mesma família que ele. Só isso. Não dá mais detalhes agora desse Mas negócio. enfim, só que é isso. É a gente realmente encontrar um lugar que a sua família, seja nos moldes que ela vem. Porque hoje você sabe, assim, a gente... eu também participo da igreja, enfim, mas a família moderna hoje, ela tem várias configurações. Então, não é em qualquer igreja que você consegue acolher. Nós sabemos, nós não estamos falando de porta de igreja. Nós não E o estamos advento reprimindo também não é uma religião. isso, não é. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, então, por mais que a igreja se esforce, que a gente sabe que historicamente a igreja é, sim, um suporte para as famílias. Só que nos moldes que a família moderna vem hoje, que é divorciado, que são duas mães, que são dois pais, enfim, a igreja não consegue contemplar. E a gente tem esse alicerce, é a família, né? E o advento, ele tem isso também, sabe? O advento, ele não é só para parar em mim, no Ian, sabe? O advento, ele é para ir para a sua igreja também. Se você tem desejo de formar, de chamar o pessoal, a gente quer fazer um advento para a nossa igreja, ou queremos levar o pessoal da nossa igreja participar do advento, o advento ele é para todos. Todos que querem ser desafiados, todos que querem sentir o que é mesmo sentir o Espírito Santo, sabe? Então, ele é muito completo, sabe? O advento. Ele proporciona isso para as famílias. Ele não é só preso a nós, ele é para todos. E para vocês dois, assim, o casal, o que mudou? O que era antes do advento? O que tinha antes do advento que depois do advento se tornou diferente? Porque você veio já de uma imersão, que seja... Do evento no Salário Novo. Isso. Mas aí depois vocês juntos. Então, assim, o que você sentiu, Vânia, assim, que mudou na relação de vocês? Comunhão com Deus é comunhão com Deus em família. Sim. Nós não tínhamos isso antes. A gente não tinha. Isso é uma coisa que eu sentia falta. E, de certa forma, eu acabava cobrando dele. Sim. Né? Mas eu era culpada também. Eu também não colocava em prática. E foi a virada de chave na nossa vida. Hoje a gente não dorme sem fazer uma oração, a gente faz todos os dias uma meditação, a gente lê a Bíblia. Eu faço isso com a minha filha também. E é engraçado que quando a gente não quer servir, a gente dá a desculpa que não tem tempo, né? E daí, quando a gente serve, a gente arruma tempo para as coisas mais preciosas que a gente não fazia antes, quando tinha tempo e não servia. Sim. Isso é impressionante, né? E isso muda tudo dentro de casa. Muda tudo. Fortalece a família, fortalece a comunhão com Deus. Isso é muito importante. E é pequenos detalhes, tudo, né? sabe? É pequenos detalhes, assim, que nem antes. Eu viajo muito, né? Então, antes todo dia a gente conversa por videochamada e tal, né? E eu conversava ali e tal, né? E tchau, como estão? Beijo, te amo. Mas a gente nunca fazia oração. E hoje, até nas videochamadas, assim, a gente, sabe, tem esse momento, assim, sabe, de oração ali, sabe? Que lindo. Ian, quer pegar uma pergunta da nossa Vamos xícara para o das momento perguntas? Agora é hora de colocar eles na parede, né? Vamos ver se... pode ser que pegue pergunta daqui, que a Renata já perguntou, sabe? Porque assim, ó... Já soltaram algumas... já soltaram Porque a boca coisas. aberta é fogo, né? Olha, a gente conversa antes, tudo A gente combina tudo antes de eu combinadinho. chegar aqui e faço tudo ao contrário. Faço igual mãe com criança da quinta série de lacinhas, Ai, o meu não laço, olha o adianta. meu laço. Depois eu vou dizer quem que eu ganhei. Qual que é a pergunta? Deixa eu perguntar pra Vânia. Muito bem, Ian. Por que levar as pessoas para a trilha? Para essa tal de trilha de advento. Por que levar? Por que levar? Para tirar elas desse mundo que a gente vive, que tem tantas coisas ruins, para um momento delas, para sentirem a presença de Deus em meio à natureza, para se conectarem com elas mesmas e com Deus, principalmente, né? Eu acho que é isso. Lindo, lindo, lindo. Conexão. Conexão. Eu posso complementar o que ela falou? Não, porque assim, ó, você chamar uma pessoa que fala. Eu falei pra ela que eu quero
apertar um botãozinho. Aqui, ó. Eu Gente. e a que falamos na dessa, hoje estamos assim, ó. Gente, assim, ó, eu vou falar pra vocês. Se o advento acontecesse num shopping, se acontecesse num parque, todo mundo iria. Sim. Todo mundo iria. Agora, no advento, para trilha, só vão os escolhidos. Muitos são chamados, Muitos chamados. mas poucos escolhidos. É uma ideia Fazer Valeu. uma frase. Valeu a pena você falar. frase colocar, né? Ficou maravilhoso. Mas eu falei isso pra ele, né? Tipo, vai ir quem realmente for pra ir. Quem for pra ir. Estamos em oração, quem for pra ir, vai. Eu vou levar Tá um tudo monte certo. de gente que só vai no shopping. Todo mundo que lute. Nossa. Essa eu acho até que, né? Bom, Acho que eu já vamos fazer para o Thiago. Como a trilha colabora com a experiência espiritual. a gente falou que o Espírito Santo toca, vou só Certo. complementar. Nós falamos aqui que na trilha do Advento não tem, é indescritível como o Espírito Santo trabalha na vida das pessoas, é indescritível, é só participando para saber. Mas como ela colabora? Tem muitas. Eu tô vendo alguns vídeos, né, de pessoas falando que você não precisa subir a montanha para você ter um encontro com Deus. Tem muitas pessoas criticando isso, sabe? Mas se não precisasse isso, se isso não fizesse diferença, certo? Todas as famílias estariam no reino do céu já. Se você, para quem é praticante e lê a Bíblia, sabe que Moisés subiu quantas vezes a montanha para falar com Deus? Para escutar a voz de Deus. Ele não falava, ele escutava, né? Falava para Abraão para onde que ele levou o filho dele, né? Vários personagens bíblicos, para onde que Jesus foi? Para o monte, né? Por quê? Não é, tem alguma coisa, tem alguma fantasia, tem alguma coisa? Não tem nada na trilha. Não tem nada. Só que na trilha você está desconectado do mundo. Como que você vai escutar Deus nessa loucura que a gente está vivendo hoje? Você numa experiência que eu tive, que eu fui atrás de muitas respostas e Deus, ele não falava no meu ouvido, ele berrava no meu ouvido, ele falava primeiro a tua família e o restante flui. Se a tua família está bem, o restante vai tranquilamente. Porque o maior tesouro, o maior presente que Deus deixou pra gente aqui na Terra é a família. Teu primeiro ministério, né, Thiago? Qual que é o teu primeiro ministério? Isso mesmo, A gente veio no caminho conversando e é sobre isso. E na loucura que a gente vive hoje, que a gente não consegue ficar sem... Eu tô falando a gente porque eu vivo assim. Você não vai ouvir. Não vai. Você não vai entender. Só quem passa pelaquela trilha entende o amor que a gente sente em colocar alguém ali. A alegria que eu sinto em ver aquela figurinha da inscrição. Tipo, os outros não me mandaram, eu quero a figurinha. Porque a gente sabe que vai mudar alguma coisa. E a trilha, ela, que nem eu falei, ela não tem nada de fantasia, nem nada assim, sabe? Mas se você não for desafiado, o homem, tô falando homem, homem, mulher e tal, sabe? Se o homem não se sentir quebrado fisicamente, mentalmente e espiritualmente, ele não se entrega a Deus. O homem, ele é muito arrogante, ele é muito prepotente, sabe? E muito orgulhoso. Então, assim, na hora que você tem dinheiro, na hora que você tá tudo certo, é muito fácil. É muito fácil falar que você não precisa de Deus. Agora, quando ele está quebrado, e ali você sente, né, durante várias coisas que nós fazemos ali, ele vê que ele precisa, ele ou ela, né, a pessoa, o participante, ele vê que ele precisa, que ele necessita da presença de Deus, ele precisa da ajuda de Deus. Nem que seja para aquele momento, mas ele precisa. Então, a trilha, ela traz essa experiência, sabe? Posso Nossa, na Renata. sua vez, Renata? Vocês pularam a minha vez. Pega uma pros dois aí Vamos pular a vez da Renata? Pula. Faz uma pros dois aí, pros nossos Então, vamos lá. finais. A pergunta é a seguinte: o que é seguidor? Por quê? Porque a gente sabe que nos posts lá do Advento a gente fala muito sobre seguidor, sobre vencedor, sobre não sei o quê. Então, assim, para o pessoal entender o que é seguidor, o que representa o seguidor.
quer que eu fale? Pode falar. A Então, Vânia foi seguidora já, Vânia. Como que foi isso? O que é seguidor? Se alguém te perguntar lá no direct amanhã, o que é seguidor? É ir pra trilha. É ir pra trilha. Sem dar muitos detalhes, né? Pode falar. Posso dar detalhes? Não posso dar agora detalhes. Já quem tem que ir quer pra trilha. saber mais, participa da próxima edição do Advento, Isso. que não é do dia 5 e dia 6 de julho, porque as vagas já estão encerradas e já tá assim, ó, lotado. Mas na próxima edição do Advento, quem quer saber mais o que é seguidor, pode ir. o seguidor é você. É isso aí. O seguidor é todo aquele que quer ser desafiado. E se você gosta de ser desafiado, seja muito bem-vindo. Agora, se você não gosta, não vá. Se você não gosta, não vá. Aquela pessoa que ela gosta de ser desafiada, olha, eu garanto a você que você vai gostar. E você vai se surpreender. E vai levar mais gente. E vai levar mais gente. Não sei se vocês têm alguma coisa para perguntar antes da gente encerrar com eles, mas eu tenho uma pergunta que é muito importante. Porque assim, eu quero saber de vocês dois, tá? Porque eu passo isso lá em casa também, e eu acredito que muitos podem passar também. Quando você está se dedicando, e eu gosto muito de falar de negócios, né, de empresas. Quando você está se dedicando a uma empresa, o Advento é uma empresa, é um projeto, é um negócio, você vive uma loucura. E a gente sempre fala, Vânia, do casal. Como é para vocês, principalmente para você, Vânia, porque esse daqui é meio louco, né? Se precisar, às vezes, passar 3 finais de semana, 4, 5, mexendo com o Passa. Advento, ele passa, né? Passa. Enfim, e como é para vocês isso? Porque tem muita gente que está assistindo a gente que ou tem algum projeto na igreja, ou tem alguma empresa, ou está começando algum negócio, ou, enfim, está trabalhando, mas ao mesmo tempo está fazendo uma renda extra e é casado. Se é solteiro, tudo bem, né? Eu, quando era solteiro, trabalhava 20 horas por dia. Agora, casado, a gente... Como que é para vocês conseguir cuidar da família dos outros, levar a família dos outros até Jesus, ou levar a família dos outros a melhorar de vida? E a de vocês, como que equilibra tudo isso? Ótima pergunta. Como que interfere, né? Responde, Thiago. Não pode falar. Não, Deixa não, ela Vânia, falar, essa pode a gente falar. tá, a gente tá Pode querendo falar. muito ouvir você, O Vânia. Thiago, ele é ligado nos 220, né? Eu não sei como que ele consegue. Eu falo pra ele às vezes, eu não sei como que você consegue. Porque é Desbravadores, é Advento, também estamos no Ministério da Família lá da igreja. Tudo. Sublivalem. Sublivalem, o trabalho dele não sabe O teu trabalho. Gente, o Thiago e a Vânia têm 2 trabalhos. Eles ganham do Julius. Daqui o Julius não faz tudo isso além dos 2 trabalhos. E assim, e administrar a casa e cuidar da filha não é fácil, gente. Não é fácil. É correria. É correria. E às vezes a gente acaba esquecendo de nós, né? É verdade. Às vezes a gente acaba esquecendo de nós. Porque é muita coisa. E quando a gente se dá conta, amor, né? Vamos dar uma saída, vamos fazer É um alguma desafio, coisa. né? Só Deus, né? Sim, é um desafio. É um desafio. E ele embarca, né? Ele embarca em todas. Ele perde a caixa preta também. Eu sou uma pessoa que eu Ele já embarca em sou... todas. Eu sou movido a desafios, né? Eu gosto de coisas novas, né? Eu tava até hoje, mandei um áudio pra Dani, né? Eu falo assim, é uma coisa que é para todos, né? Não é só para mim, não é só para vocês aqui, mas quando nós estamos no propósito que é servir a Deus, né? Servir as pessoas, mas servir principalmente a Deus, a gente tem que dar o nosso melhor. A gente tem que fazer o nosso melhor. Por quê? Porque é para Deus. Nós não estamos fazendo... quando a gente faz coisa para Deus, a gente tem que se entregar. E eu penso dessa forma, sabe? Se for para mim fazer um negócio meia boca ou mal feito, Nem vou eu fazer. não gosto. Eu já não gosto, sabe? E eu tenho esse defeito, né? Eu vou embalando. A Vânia, ela é o meu freio, não é o meu freio no mau sentido, não me barra, não, sabe? Mas ela é o teu freio. É o meu... Ela é o teu ponto de equilíbrio. Meu ponto de equilíbrio, Só que o meu ponto de equilíbrio ele é muito alto, sabe? E às vezes você fala, amor, dá uma
segurada. Então o Thiago não é Mas ligado no é- 220, é 440 mesmo. Mas eu falo para vocês, mas se não fosse todas essas coisas, né, que eu faço, para Deus eu padeço. É isso que me Esse é movimenta, o gasto. que me faz sentir na presença de Deus. Mas apesar de a gente não ter esse tempo, que às vezes é assim que eu falo, a gente Sim. sente falta desse tempo para nós. Mas a gente, como mulher, tem essa necessidade tem de ter uma necessidade. reserva de tempo e se Sim. sentir prioridade, né? Sim, exatamente. Mas apesar disso, em contrapartida, tudo isso que ele está fazendo nos fortaleceu. Nos fortaleceu como casal, fortaleceu o nosso relacionamento. Então, assim, acaba que essa questão de não tá tendo tempo pra gente, a gente não tá saindo e tal. Quando vê, vai. Entra segunda-feira, termina domingo, entra outra segunda-feira e vai. Gente, agora Finalizando, né? eu vou, né? Antes da gente finalizar, eu perguntei hoje pro Thiago uma palavra que definia a Vânia. E perguntei pra Vânia uma palavra que definia o Thiago. Agora eu vou perguntar pra Vânia. Ela falou pra gente hoje que o Thiago é determinado. Agora eu vou perguntar pra Vânia, porque teve teu momento fofo com o Thiago, agora a gente precisa voltar ao momento fofo do casal, né? Claro. Sim. Ainda não teve Agora com o já era, Thiago, mas isso é uma outra história. Sou meio loirinha assim, mas... É, a Vânia. né, loirinha tava, não é a Vânia, agora é a vez dos dois. Ele brigando pra sentar no meio dos dois. Não, A gente que teve gente, que... a gente precisou intervir, Exatamente. né? Vânia, você falou que o Thiago era determinado. Defina determinado pro Thiago. Determinado. Quando ele quer uma coisa. Olhando ele... no olho do marido. Isso, Ai. com muito amor. Música romântica agora na edição. Ele é Tananana. determinado que quando ele quer algo, ele vai em busca daquilo. Um exemplo é a Sublivale. Muitas coisas que ele faz hoje na empresa, ele aprendeu sozinho. Então, o Clube dos Desbravadores, ele começou o clube, ele fundou o clube na igreja, tinha a reunião de clube que ele estava com 3 desbravadores. Ele foi para o primeiro Campuri com 5 desbravadores. E ele foi lutando, ele foi persistindo, ele foi determinado. E hoje você está com quantos desbravadores? Estamos em 45. Olha que lindo. bênção. Que Então benção. ele é determinado naquilo que ele quer e ele vai até o fim. Que legal. E o Thiago falou pra gente que a Vânia é virtuosa. Eu chorei hoje de manhã, Thiago. E aí Na a gente hora até leu um monte de É, coisa. ele foi mandou lindo. assim, Thiago, não, mandamos assim, ó. Thiago, fala uma palavra pra definir a Vânia. Aí ele mandou assim, textão. virtuosa e um textão. E eu li o textão. Eu Já secando mandou meu pra mim cabelo na hora, de mandou manhã, pra mim na 8 hora. horas da manhã, secando meu cabelo pra ir trabalhar. Que eu li, Já mandou pra deixa eu chorar, desliguei meu secador, mandei pra Renata, falei, gente, que lindo! E agora olha pra ela e diga por Eu que posso vocês... permitir eu pegar e ficar de joelho? ver no meu celular? É que Ai, eu achei que ele é que é ficou uma de palavra joelho. muito forte e ela define tudo que é a minha esposa. Ai, É, que fofinho. Foi hoje de manhã, eu chorei. Não, foi verdade, o choro foi verdade. Eu chorei era aquele porque eu achei muito lindo. Assim, falei, uma que mulher bacana. virtuosa Olha lá. no conceito bíblico, especialmente Provérbios 31, é descrita como uma mulher de valor, com características com força, e ela é forte. Sabedoria, muito sábia. Trabalho árduo. A minha mulher ela é muito guerreira. Ela é muito... E integridade. Ela é muito íntegra, sabe? A minha esposa ela é uma pessoa muito... É uma mulher virtuosa. É mais do que apenas uma boa esposa ou mãe. Ela é uma mulher de caráter forte, que se destaca em diversas áreas da vida. O conceito de virtuosa é remetente a uma mulher aos olhos de Deus. Ai, que lindo! Que Foi lindo, Lê, mas escutar, ó. E assim, é muito legal a gente ver família, só que vocês são 3, né? Nós somos 3. Nós somos E nós- 3. E nós temos uma peça ali, uma surpresinha, um presentinho de Deus. Vem aqui, Vem cá, presentinho. Que é a Valentine. Ela também tem algo a dizer pra vocês. Ela que senta ali, ó.
O fundamento é todo teu, Vale. Pode falar olhando pra eles, tá? Tá bom. Vou falar sobre meus pais. O meu pai, desde quando ele foi para eventos legendários, desde quando eu vi pras vagens com ele, a nossa relação mudou muito. Mas sobre meu pai, tenho muito orgulho dele, porque ele sempre tem andado nos caminhos de Deus. O advento foi algo, né, que também mudou bastante. Ele sempre andou nos caminhos de Deus, né? Ele sempre fez o melhor dele, é diretor de clube, é pai que sempre me ensina a andar nos caminhos de Deus, é marido que também sempre andou a andar nos caminhos de Deus, é legendário, né? E ele é um pai pra mim também que não tem o que dizer. E a minha mãe também é a minha melhor amiga, além de melhor amiga é minha mãe. E eu gosto muito porque da nossa amizade, da nossa relação, porque ela sempre, quando eu tô triste ou quando eu quero falar alguma coisa que eu não consigo falar pro meu pai ou algo do tipo, eu sempre desabafo com a minha mãe, aí eu falo pro meu pai. E quando tem alguma coisa pra falar, eu tenho que falar separado, senão eu não consigo falar junto. Eu tenho que falar primeiro com a minha mãe, depois com o meu pai. Aí, a minha mãe, quando eu quero desabafar, eu sempre desabafo com ela. Quando ela quer desabafar comigo, ela desabafa comigo também. A gente é como se fosse melhores amigas mesmo. A gente é muito melhores amigas, a gente é BFF também, né? A gente é até mais que BFF, a gente é mãe e filha. Que lindo! É muito bom ter a minha mãe pra desabafar. Minha mãe, toda vez que eu acordo, ela trabalha com minha office, né? Toda vez que eu acordo, eu vou sento no colo dela e a gente lê a meditação, a gente lê um livro. É muito bom estar com a minha mãe também. Eu amo minha mãe e é muito boa a relação que a gente tem. Porque, eu não sei, porque com as minhas amigas, quando na escola, minha mãe, ela trabalhava na escola. E todos os problemas que eu tinha, eu ia e falava com ela. Mas aí, ela saiu da escola e aí eu tive que começar a resolver os problemas sozinha. Sabe? Foi difícil pra mim, mas consegui. Olha! Aí, toda vez que eu chego em casa, que eu tenho algum problema, eu já resolvi, eu falo assim, tinha um problema, já resolvi, aí eu conto tudo pra ela, aí às vezes ela me corrige, às vezes tem uma briguinha ou outra em casa, né, mas é por causa de mim mesmo, confesso, mas é boa a nossa relação, eu gosto muito. Que lindo. Ai, que Eu lindo! orgulho dos dois. Ai, que lindo! Muito bem, Valentina, muito lindo. Gente, a Valentina, ela não é porque é a nossa filha, sabe? Mas ela puxou, o gênio dela puxou os dois, né? Ela também é muito determinada no que ela faz. Essa parte carinhosa dela vem da Vânia, né? Às vezes é muito difícil ver ela de mau humor, às vezes é muito difícil ver ela de mau humor, sabe? Mas ela é assim mesmo, sabe? Ela é uma criança que ela gosta de se sentir na presença de Deus, sabe? Sem a gente precisar forçar. Ela gosta de sentir assim, sabe? É o nosso bem mais precioso. Ai, que lindo, gente. Isso é família, né? Isso. Família. Isso não é isso que representa o advento. É por isso que a gente luta, é por isso que a gente se enfia no mato, é por isso que a gente tá aqui e é por isso que a gente quer levar tanta gente. É pra isso, não é por isso, é pra isso. Para que mais pessoas estejam assim, né? O E casal, vamos, né? Vamos pro final. Agora Agora o Ian, né? Agora o Ian vai, né? Vocês que estão acompanhando tudo isso, vocês viram que o Advento ele transforma famílias, ele investe muito tempo em ajudar pessoas, em desenvolver homens, mulheres, crianças, enfim. E como nós já dissemos no início, vou falar de novo, isso só é feito por conta de pessoas que acreditam nesse tipo de projeto.
E a Piscinas Curitiba Norte Splash, foca no norte. Norte. Splash Curitiba Norte. É uma empresa do Pedro e da Tami que acreditam muito, não só em gerar renda, não só em gerar emprego, não só em vender piscinas ou produtos de piscinas, mas também destinam boa parte desse valor para transformar vidas. Então você agora que está assistindo, você tem uma oportunidade muito grande, tá? Porque você está passando por uma época aí excelente para você poder comprar uma piscina. Você vai fazer o seguinte, você vai seguir o AdventoCast, você vai seguir também a Splash Curitiba Norte e você vai comentar aí, marcar 3 pessoas no seu comentário e você vai ser sorteado para você receber 5% de desconto na compra de uma piscina, tá? Inclusive você pode fazer um parcelamento ali com o Pedro e com a Tami excelente. E além de tudo, não só 5% de desconto numa piscina, seja num cloro, seja num qualquer coisa relacionado à piscina, você vai ganhar 5% de desconto. Tá? Então envie, marque qualquer pessoa aí no comentário, desde que seja perfil válido, tá? Não vai marcar cachorro, não vai marcar bebê, reborn aí, mas marque pessoas reais, você está aí concorrendo a 5% de desconto em todo tipo de produto da loja do Pedro e da Tami, da Splash Curitiba Norte. Norte. É isso, gente. É isso por hoje, né? É isso, e o nosso próximo episódio, não percam, vai ser, né, nesse final de semana, a gente vai lançar este agora, vai ser dia... Esse já está lançado. Já está lançado. O próximo a gente vai avisando no Instagram do AdventoCast, então não percam, sigam o nosso Instagram lá do AdventoCast e vocês vão ficar por dentro de todos os episódios, dia, horário que a gente vai lançar no YouTube e no Spotify. Boa. É isso aí. É isso então aí. até a próxima, gente. Deus abençoe a todos. Tchau. O celular